Salve, povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, das igrejas Pentecostal, Deus e Amor e de todos os ministérios. Estou muito contente e feliz por estar na presença de Deus, lutando para viver e também ensinando a santidade, a qual nos leva ao céu. Prezados irmãos e ouvintes, eu quero hoje falar a respeito do jejum, porque teve uma pessoa por nome Ide Falai que fez um vídeo contra o jejum e também contra o dízimo, me chamando, foi no meu canal, me insultou com palavras, depois me chamou para um debate. Eu disse para ele que eu não debatia, mas que eu ensinava a palavra. Nós cristãos não podemos ficar debatendo a palavra de Deus, devemos ensinar a palavra de Deus. Eu, por costume, tinha até de ficar respondendo os comentários, discutindo, mas esses dias agora o Senhor me revelou que não queria assim, que era para mim dar a resposta no vídeo, já ensinando. Eu falei, Senhor, mas como que eu não vou defender a verdade? As pessoas vão ficar no erro. Ele disse assim, você já está defendendo a verdade pregando no vídeo. Agora se você vai e escreve comentários contra as pessoas que vêm atacar a santidade, então se torna briga, discussões. Então as pessoas católicas, ímpias, que vêm no teu canal, não vão aceitar Jesus. Eles vão dizer, os crentes estão brigando. Como que eu vou aceitar Jesus? Eu não vou aceitar Jesus. Então isso vem o escândalo. Então o Senhor me revelou que não era mais para mim escrever contra, os comentários contra a santidade. Que era para mim só nos canal, que as pessoas pregam a santidade e pôr ali um comentário a favor da santidade. E responder as pessoas que vêm ao favor da santidade do meu canal. Mas não mais para escrever respondendo. E essa pessoa Ide Falai, ele veio no meu canal e depois veio contra o jejum e o dízimo e depois fez um vídeo colocando o meu nome, chamando eu para o debate, e eu disse que eu não debatia, que eu ensinava a palavra. Porque isso não é para crente, isso aí é para se aparecer. A pessoa quando quer se aparecer tem que colocar uma melancia na cabeça, no pescoço e ficar na rua. Porque nós cristãos nós temos que ensinar a palavra, não se aparecer. E ele não contentando, fez o vídeo chamando para debate, e depois a outra pessoa também, que é contra o dízimo e a santidade e o jejum, que nem a cara mostrou, me chamando de covarde, mas nem a cara mostrou, né? Que tem o nome canal Plenitude, né? Que não pôs nem nome e nem a cara mostrou, depois covarde sou eu. Então eu estou aqui hoje não para contender, né? E nem para escrever contra, nem para debater. Estou aqui para dizer para essas pessoas que o jejum existe e que o jejum é bíblico, porque eles dizem que o jejum, que jejum é esse que fica sem comer e sem beber? O jejum que eu conheço é sem comer e sem beber, e eu vou mostrar isso nas escrituras, porque diz que eu também não conheço as escrituras, quem conhece é eles. Mas eu creio que esse vídeo, se algum médico ver esse vídeo, vai ver que realmente essas pessoas não sabem o que fala. Porque quando você vai fazer um exame, o médico manda você ir em jejum, isto é, sem comer, sem beber. E para quem não sabe, o jejum significa, jejuar significa abster-se de alimento por um certo período de tempo, isto é, ficar sem comer, entendeu? Isso é o jejum. Que jejum é esse? Que come e bebe? Aí eles estão levando também no livro de Isaías, capítulo 58, que lá fala, Deus falando, seria esse o jejum que eu quero? Não dar o pão a quem necessita?
não veste os nus, ali o Senhor não foi em si contra o jejum. O Senhor foi em si contra as pessoas que jejumam e jejuavam, mas que não tinham amor no coração e que viviam em contenda e discussões que não agradava a Deus. Então este jejum não era agradável, mas não foi contra o jejum em si. Ele foi contra as pessoas que não vestiam nu, não davam o pão e também viviam em contenda. Por exemplo, se eu estou em jejum, uma pessoa bate na minha porta, me dá um prato de comida e eu nego a comida. Me dá uma camisa, não tem, eu nego a camisa. Eu estou jejuando, estou xingando a pessoa, eu estou brigando. Então este jejum Deus não recebe, é o que Deus estava falando para aquele povo. Mas Deus, em momento algum, falou que não tinha que jejumar. O jejum é bíblico. Então, a partir de agora, eu quero deixar bem claro que eu não debato, né? E também não sou covarde, porque o Espírito Santo de Deus não é covarde, o que habita em mim não é covarde. E eu tenho pregado a palavra, e não só esses dois que têm tentado me calar, diz que ia fechar minha boca, mas nada pode parar um pregador de verdade, de santidade e que tem o Espírito Santo na vida. Glória a Deus, aleluia. E vamos para a Bíblia então, que a Bíblia vai nos mostrar a verdade, né, a respeito do jejum, porque ele diz que eu não conheço as Escrituras, e realmente eu não sou nada, mas o Espírito Santo é tudo. Estou aqui com a irmã Aline, que vai ler para mim os versículos, para ficar mais melhor. Vamos começar então, Aline. Os irmãos também depois podem pegar os versículos, as passagens, para os irmãos verem que realmente o jejum existe e é de Deus. Vamos começar em Juízes, capítulo 20, versículo 26. Lê num tom bom para que os ouvintes ouçam. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Está vendo aí? Jejuaram e choraram aquele dia todo. É bíblico, meus irmãos. O cristão tem que jejuar, tem que chorar. O cristão tem sim que buscar Deus de coração. Aleluia. Não tem muito tempo, porque senão vai tomar muito tempo. Vamos para 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram, debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Está vendo? Jejuaram 7 dias. Hoje o camarada diz que não pode ficar uma hora sem comida. Que jejum é esse? Eu não vou aqui ficar expressando muito, porque senão não dá tempo. Mas os irmãos aí podem ler na palavra de Deus, inclusive vocês dois, e de falar, né, e o canal Plenitude, que nem a cara mostrou, vocês podem ler aí, que vocês dizem que eu não conheço a Bíblia, mas pelo jeito vocês não conhecem. Vocês podem ler. E vamos também em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Está vendo aí? É tremendo a palavra de Deus, não tem onde vocês fugir, onde vocês correr. Vamos para 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo, e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Está vendo? Vamos para Esther, capítulo 4, versículo 3. Glória a Deus. Esther, capítulo 4, versículo 3. É tremendo, meus irmãos, a Bíblia. Quantos comentários tem na palavra de Deus? E a pessoa diz que não tem jejum, que não precisa jejumar, né? Que eu estou fora da Bíblia. Mas a gente vamos ver o decorrer. Os irmãos podem ler aí nos versículos, capítulo, Esther, capítulo 4, versículo 3. Glória a Deus. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei,
Havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Glória a Deus. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim. E Glória não a Deus. comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Tá vendo? Vamos lá. Salmos, capítulo 35, versículo 13. Não tem jejum na Bíblia. Não tem jejum na Bíblia, não. Glória a Deus. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum. Em oração me reclinava sobre o leito. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 18, também fala do jejum. Daniel, capítulo 6, versículo 18. Meus irmãos, é tremendo, a Bíblia está cheia de jejum, dando exemplo. Aí vem essas pessoas que não querem saber de jejumar, de orar, de santidade, né? Que diz que também não concorda com a santidade. Então vou ter que rasgar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz: sejam santos, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então quer dizer, vocês não vão ver a Deus, porque vocês não gostam de santidade. Como é que faz? Então vamos lá. Onde que é mesmo? Daniel, capítulo 6, versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. É tremendo, a Bíblia está cheia de riqueza e nós estamos mostrando para o povo de Deus para que tem que jejuar e orar e gostar da santidade e consagrar, não tem jeito de correr, senão nós não veremos a Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. É tremendo, meus irmãos. Davi, homem de Deus, jejuou, o povo de Deus jejuou, Esther jejuou, Jesus jejuou. Glória a Deus. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Glória a Deus. Vamos para Neemias, capítulo 9, versículo 1. Não há tempo, sabe, de eu ler e também explicar para os irmãos ver como que é tremenda essas passagens que eu estou passando para os irmãos. Mas eu quero que os irmãos leiam todas essas passagens, todas. O Velho Testamento, do Novo Testamento, para os irmãos verem que tremendo. Neemias, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Glória a Deus. Jonas, capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus ali. Quando o povo de Nínive se arrependeu, né, e jejuou, e o Senhor perdoou o povo de Nínive e salvou o povo, porque eles se humilharam com jejum, aleluia, com oração, aleluia. Jonas 3, capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Que lindo. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. O crente sem jejum, sem oração, sem gostar de santidade, ele está perdido. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Glória a Senhor, Deus. e apregou o jejum em todo o Judá. Glória a Deus. Esdra, capítulo 8, versículo 21. Glória a Jesus. Todo o povo de Deus orou e jejuou e consagrou, não teve jeito. Então apregoei
ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Joel capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Joel capítulo 1, versículo 14. Meus irmãos, é tremendo a palavra de Deus. O povo de Deus sempre teve que orar, jejuar e consagrar. Agora vem essas pessoas falando que não concorda com a santidade, que não concorda com o jejum, que não concorda com o dízimo. Entendeu? Glória a Deus. Tanto é os que não concordam com o dízimo, pode ver que todos que não concordam com o dízimo não concordam com a santidade. Pode observar isso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 15. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, Glória a Deus. programai uma assembleia solene. Aleluia. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4. É tremendo, tantas passagens, meus irmãos. Meus irmãos falam, nossa, mas tem esse monte de passagem na Bíblia de fala de jejum? Tá tudo aí, meus irmãos. É passagens tremendas, tá cheio de jejum na Bíblia e nós temos que jejuar. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Daniel capítulo 9, versículo 3. O povo de Deus sempre jejuou, sempre chorou para receber a vitória. Está pensando que para entrar no céu assim, é lugar de santidade, não tem que jejuar, não tem que passar fome, não tem que dizimar. Que isso, rapaz? Onde que a Bíblia mostra que temos que roubar, que não temos que jejuar? Que jejum é esse que come e bebe? Só porque eu dou uma roupa para uma pessoa que está nu lá, isso é jejum? Isso é meu dever. É dever meu, eu ajudar o meu próximo. Agora, jejum é outra coisa. Glória a Deus. Vamos lá. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música. Só para confirmar onde você leu. Daniel 6 e 18. Glória a Deus. Daniel 6. Daniel 6, 18. Isso. Você leu em Neemias, depois Daniel 6 e 18. Isso. Vê também Daniel 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Glória a Deus. Levítico, capítulo 16, versículo 31. Olha quantas passagens tem na palavra de Deus, meus irmãos, de jejum. Às vezes você não sabia que tinha tantas passagens de jejum na palavra, mas é tão lindo você ler a palavra, examinar, porque depois você tem a resposta de Deus. Glória a Deus, aleluia. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Glória a Deus. Atos, capítulo 27, versículo 9. Tremendo demais. Agora vamos para o Novo Testamento também, né? Para confirmar no Velho e no Novo, porque o Velho Testamento é muito rico. Mas você falar, não, o Velho Testamento já foi, não existe mais, que isso? O Velho Testamento é tremendo. Atos, capítulo 27, versículo 9, vamos lá. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Glória a Deus. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, para mostrar para o povo de Deus que temos que jejuar e quem vem contra o jejum precisa fazer um concerto com Deus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles
já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tá vendo? Não tá mandando você ir lá dar uma camisa pro nu e já jejuou, não. Se dá uma camisa pro nu, pra pessoa vestir, é teu dever, tua obrigação. Como crente, ou mesmo sendo crente, você tem que ajudar o próximo. Entendeu? Mas não que você vai dar uma camisa, um pedaço de pão e já jejuou. Isso é doutrina contra a palavra de Deus. Vamos aqui também, nós lemos em Mateus, né? Vamos em Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39. Lucas capítulo 5, versículos 33 ao 39. Disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: depois fazer jejuar os convidados para casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Veja bem, os discípulos de João Batista, eles jejuavam. Veja bem. Aí, os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí os discípulos de Jesus, de João Batista, foi até Jesus perguntar por que eles jejuavam, e até os fariseus jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí Jesus explicou para eles que eles não jejuavam porque Jesus ainda estava com eles. Mas ia vir um dia que ele ia ser levado, Jesus ia para o céu, então ele ia jejuar. Entendeu? Ele ia jejuar. Eles tinham que jejuar. Eles tinham que consagrar. Entendeu? Então, até os fariseus, nesse versículo aí, os discípulos de João diz que até os fariseus jejuavam. E eles também. Entendeu? E Jesus disse que quando ele fosse levado para o céu, fosse embora, então os discípulos ia passar a jejuar, porque não jejuava, porque estava com Jesus. Tanto é que quando os discípulos foram expulsar o demônio não saiu, porque os discípulos não jejuavam. Glória a Deus, precisou de Jesus expulsar. Vamos para Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Irmão, mas quantos versículos, quanta passagem na Bíblia, irmão? Tem bastante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, ou impondo-lhe as mãos, os despediram. Glória a Deus. Atos capítulo 14, versículo 23. Para finalizar, eu acho que já dá para mostrar que existe jejum na Bíblia e que não temos que comer no jejum, não. E não temos que beber, não. Que jejum é esse que come e bebe? Se tiver algum médico que vai assistir esse vídeo, os médicos não é bobo. Eles vão ver que a pessoa que vai fazer um exame, os próprios médicos pedem para ir em jejum. Por quê? Para você não comer nem beber. Porque, como eu disse, para quem não sabe, o jejum significa obster-se de alimento da comida por um certo período de tempo. Então, aquele período que você está em jejum, você não pode comer. Agora eu estou lá em jejum, pego um pão desse tamanho, né? Um copo de café de leite desse tamanho, bebo e diz que eu estou em jejum. Ou então eu vou lá, dou uma camisa para uma pessoa que não tem, já jejuei. Aonde? Quando Jesus foi contra o povo, ele não foi contra o jejum. Aquele povo jejuava, mas não tinha amor, não vestia nu, não dava o pão para o faminto. Isso que Jesus estava falando, que quando eles consertassem, então gritaria ele ouviria. Vamos supor, eu estou jejumando, estou brigando, estou falando palavrão, estou negando o pão, estou negando a veste para a pessoa que não tem. Então, este jejum, Deus não vai aceitar. Mas se eu estou jejuando, consagrando e fazendo o certo, então Jesus vai aceitar. Para finalizar, então, vou deixar esses versículos, quero que vocês leiam,
meus irmãos, para que vocês... Tem mais um? Tem mais um que é em Atos 14, versículo 23. Tem mais um. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Tá vendo? Então tá aí. A resposta, Jesus ficou 40 dias e 40 noites comendo pão e bebendo leite com um Todd. É isso? É isso de falar? E canal Plenitude, é isso? Jesus ficou 40 dias e 40 noites comendo pão e bebendo leite com Todd? Ele ficou jejuando, meu amigo. Depois dos anjos, que ele entregou o jejum, os anjos veio trazer comida para ele. E esse versículo eu nem coloquei, mas vocês podem ler aí em Mateus 4. Glória a Deus, aleluia. Agora vem para cá aqui dizendo que eu não conheço a escritura. Olha o tanto de versículo que eu mandei para vocês aí. Entendeu? E se brincar, tem capaz de achar mais ainda. Mas eu acho que já está bom, porque nós não estamos aqui para discutir, estamos para ensinar. Agora, como que nós vamos ganhar alma? Se um crente está discutindo com o outro, que as pessoas que estão vendo vão aceitar Jesus? Nós temos que pregar o evangelho, ensinar o evangelho, não ficar fazendo debate. Entendeu? Agora, covarde as pessoas que faz vídeo com o nome da gente, não mostra nem a cara, certo? E faz vídeo, não mostra nem a cara e diz que é a gente que é covarde. Entendeu? E mais o pregador de palavra verdadeira, ele não se convarda não. Glória a Deus, aleluia. Então essa é a resposta para os irmãos não ficar em dúvida com esses tipos de pessoas que pregam contra o jejum. O jejum, ele tem que ser feito e ele não pode ser um jejum comendo e bebendo. E nem com briga, e nem negando pão, e nem negando a veste para quem não tem, porque senão Deus não recebe como não recebeu daquele povo no Velho Testamento, se não me falha em memória, Ezequiel, capítulo 58. Então está a resposta aí para vocês, que eu não entrei em debate, porque eu sou um servo de Deus que ensina, não debato. Entendeu? E Deus já cobrou de mim que não é nem para mim escrever contra a pessoa que vem no meu canal escrevendo, porque isso vira discussão e os católicos vêm no nosso canal e vê crente com crente fazendo briga, então aí eles não aceitam Jesus. Vamos também continuar, que agora eu quero mostrar também a parte do dízimo, porque também foi a discussão entre o jejum, a questão do jejum e do dízimo. Então nós vamos ler uns versículos do dízimo aqui também, para vocês terem em mente que o dízimo é de Deus. Vamos lá, Aline. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Só lembrando que o dízimo, muitos falam assim, a lei foi abolida, né? A lei foi abolida. Mas Jesus não veio para abolir a lei, veio para cumprir a lei. Já está errado. Já está errado aí, viu? Quero dizer para vocês que já está errado já. Vocês já estão errados. Porque Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. E outra, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, entendeu? Ele não estava na lei. Ainda não tinha lei. Então o dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Glória a Deus. Nem lei Abraão tinha. Entendeu? E diz que foi abolido o dízimo. O dízimo nunca foi abolido, porque não era nem na lei, era antes da lei. O dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Vamos lá então. Gênesis capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Glória a Deus, tá vendo? De tudo deu Abraão o dízimo. Agora tem pessoa que diz que é filho de Abraão e rouba de Deus. Como é que é filho de Abraão? É aquilo que Jesus disse para os fariseus. Vós têm por pai o diabo. Que se tivesse Abraão por pai, fazia as obras que Abraão fez. Está entendendo? Então, não é filho segundo Jesus falando, o próprio Jesus falando, não é filho de Abraão, é filho do diabo, quem não dá o dízimo, quem não faz a obra. É como Abraão fez.
E vamos também ler em Gênesis capítulo 28, versículo 22. Não tem tempo de prolongar, né? Mas vocês podem ler aí, meus irmãos, que vocês vão ver que o dízimo é de Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja bem, Jacó, neto de Abraão, fez o voto de dar o dízimo. Se ele fez o voto de dar o dízimo, com certeza ele deu o dízimo. Porque ninguém vai falar, o servo de Deus não vai fazer um voto com Deus para não cumprir. Então, com certeza, ele cumpriu o voto que ele fez. Vamos para Levítico, capítulo 27, versículo 32. Levítico, capítulo 27, versículo 32. Glória a Deus. O dízimo é de Deus. Eu não ganho dízimo, eu não vivo de dízimo. Eu estou defendendo o dízimo porque o dízimo é de Deus. E a obra de Deus, ela não tem como manter a obra de Deus. Como você vai abrir uma igreja aqui, outra lá, outra lá, outra lá, sem dízimo? Não tem como. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Tá vendo? O dízimo é santo ao Senhor. Ao Senhor. Agora, se tem alguém que enche o bolso de dízimo, ou rouba o dízimo de Deus, se tem algum pastor que faz isso, aí ele vai ter que dar conta com Deus. Mas o crente não devolveu o dízimo na igreja para ajudar a obra de Deus, isso é errado. Agora, se o pastor está catando o dízimo, está roubando o dízimo, porque o pastor é digno do salário. Isso ninguém pode negar. O pastor é digno do salário, isso está na palavra. Mas se o pastor ele rouba o dízimo para enriquecer, ele vai ter que dar conta com Deus. Mas o cristão não devolver e ficar pondo culpa nos pastores que roubam o dízimo, ele está roubando de Deus. E nem todos os pastores é igual. Se tem um ladrão, tem um sincero. Todos os lugares são assim. Se tem um médico que não é bom, tem um médico que é bom. Se tem um médico que não é educado, tem um que é educado. E vai continuar sendo assim. Tem pastor sério que usa o dízimo para a obra de Deus, para o salário dele que ele é digno. Não para enricar. Glória a Deus. Vamos em Deuteronômio 14. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 23. Glória a Deus. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das sementes, que ano a ano se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas. Veja bem, Abraão, Jacó, deu dízimo antes da lei. Agora, na lei, também o dízimo é bíblico. Não tem para onde correr. E depois da lei também, o dízimo é bíblico. Vamos também para Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 12. Glória a Deus, aleluia. Porque o dízimo é de Deus, não tem jeito. Dízimo significa 10%. Aquilo que Deus te dá, você tem que tirar os 10%. Agora, se o pastor pega o dízimo para enriquecer, você não tem nada com isso. Ele e Deus depois. Vamos lá. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Dá uma paradinha. Ó, aqui eu quero explicar para os irmãos. O pastor que não pede dízimo e nem oferta, ele está roubando de Deus nos dízimos e nas ofertas, como está dizendo a palavra, não é eu. E está ensinando o povo a roubar também. O pastor tem que pedir o dízimo e as ofertas para a obra de Deus, para a salvação das almas. E para o salário dele. Não para enriquecer. Mas, se ele não pedir o dízimo e a oferta, ele está roubando e está ensinando o povo a roubar. Lê de novo o título da palavra. O roubo
no tocante aos dízimos e às Tá ofertas. vendo? O roubo é o tocante aos dízimos e às ofertas. Então você, pastor, que não pede dízimo nem oferta, você está roubando e ensinando o povo a roubar. Tome cuidado. Ah, eu não vou pedir dízimo, nem vou pedir oferta, porque senão eu... Não. Que medo você tem aí? Que vergonha de pedir dízimo e oferta. Que isso, rapaz? Você está pedindo para Deus. Desse jeito você vai ficar com uma igreja só a vida inteira e a zão vai ficar perecendo lá. E o povo vai gastar o dinheiro à toa. E não vai para frente, que estão roubando. E você vai ficar com a igreja a vida inteira. Jesus vai voltar, você está com a igreja a vida inteira. 2 igrejas. E você vai ter que dar conta diante de Deus. Porque o dízimo tem que ser pedido para manter as obras. Você tem que abrir várias igrejas, não é só uma. Ah, eu tenho que ser sincero, não vou ficar pedindo dinheiro. Que isso? Medo do quê? Você não está roubando, você não está pedindo para você está pedindo para a obra. Glória a Deus. Então deixa bem claro que o pastor que não pede, diz, me oferta, ensina o povo a não dar, está roubando também, e é pecado. Vamos lá então, leia para nós. Porque eu, o Senhor, não mudo.